Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 5 de janeiro de 2022, são 22 horas e 42 minutos. Qual foi o grande erro de Israel? Veremos nesta lição o grande erro do povo de Israel. Lição número 6 da classe de juvenis. O tempo dos juízes. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10. O tempo dos juízes. A ausência de um líder. Após a morte de Josué, o último grande líder de todo o povo até aquele momento, nenhuma liderança se estabeleceu ou se consolidou. A liderança tem um papel fundamental em qualquer atividade. Na sua escola, por exemplo, existe uma direção, existe uma diretoria. Ali são os líderes, né, da escola, na classe, o professor. Nós seremos rodeados por líderes durante toda a nossa vida, toda a nossa existência. Nós teremos líderes. E aqui vale a questão do líder religioso, que no nosso caso é o pastor, numa perspectiva humana, que fique claro. Pois bem, Josué, após morrer, não houve ali imediatamente um grande líder para o povo. E qual a importância de um grande líder? O líder faz com que todos caminhem para o mesmo lugar. Quando não há uma liderança, não há um líder, cada um faz o que quer e as coisas se perdem. Portanto, é muito importante que cada um de nós venhamos ter um líder, ou, no caso, se nós sermos líder, que nós venhamos ser um líder que ponha Cristo em primeiro lugar e a sua palavra, que de fato nós venhamos falar para as pessoas que vêm depois de nós as tão grandes coisas que o Senhor fez por nós. Haja vista que depois de algum tempo, veja que as pessoas não conheciam o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então veja que os pais, no caso a liderança familiar, precisa falar para os seus filhos acerca do Senhor. Mas e se esses pais não forem cristãos? Então veja que aqui cabe a liderança de uma igreja para poder evangelizar as pessoas que não têm os seus pais evangélicos. É bem verdade que o evangelismo ele abrange todas as esferas, né, no sentido de pessoas sendo evangélicas ou não. Nós devemos sempre ter essa disponibilidade, essa responsabilidade de evangelizar, para que assim as pessoas venham conhecer o que o Senhor fez por nós, porque as pessoas, muitas delas não conhecem, ou melhor, não se decidem por Cristo, porque não sabem as obras que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, valorize o seu líder, ajude o seu líder, não seja aquela pessoa que vai contra o seu líder, a não ser, claro, se ele estiver fora da palavra do Senhor, se ele não estiver dentro dos princípios bíblicos. Mas se ele for um líder que realmente ele preza pelo rebanho do Senhor, um líder que realmente tem responsabilidade com o rebanho, com a obra do Senhor, com a sua palavra, dê as mãos a ele. Ciclo de desobediência e opressão. Estas opressões feitas por povos vizinhos ocorrem em vários lugares diferentes da nação, em tribos específicas, pois o povo não está sob uma liderança unificada. Após a morte do juiz que livrava o povo da opressão inimiga, o povo retornava às antigas práticas, até que uma nova opressão se levantasse, vindo outro inimigo. Olha que o ciclo da desobediência, né? Não tem líder, então cada um faz o que quer, volta, no caso, para os deuses pagãos. Aí quando essa nação inimiga vem contra, e essa pessoa e esses que estão indo após outros deuses, esqueceram do Senhor, se veem numa enrascada, que agora não tem para onde correr, aí volta-se para o Senhor. Mas depois que Deus dá livramento, volta novamente à prática do pecado da idolatria.
E isso porque muitas das vezes a liderança não está unificada. O que é isso? Uma liderança única, uma liderança lidera todo. Vou colocar aqui uma colocação aqui para nós, já que nós estamos falando tanto da questão do parâmetro aqui. Um general no exército, ele sozinho ele vai levar todos aqueles soldados para o mesmo lugar, no sentido de, não aqui no sentido geográfico do negócio, mas no sentido do objetivo. Cada um pode ter a sua função, até em lugares diferentes, mas o propósito é o mesmo. E é isso que nós temos que mensurar. Todos nós, apesar de estarmos em lugares diferentes, nós temos o mesmo propósito de adorar e bendizer o nome do Senhor e continuar firmes em sua palavra. Então a liderança unificada, essa é a ideia, né, de cada um, as pessoas têm um líder único e esse líder vai designar todas as pessoas, vai levar essas pessoas para o mesmo lugar, para o mesmo propósito, para que não fique cada um fazendo o que quer fazer. Gideão e Jael nas mãos dos midianitas. Ou seja, ele pegou uma parte do trigo e estava trabalhando com ele onde se amassava as uvas. Deus se agradou da atitude proativa de Gideão, de não permitir que os inimigos destruíssem tudo, e enquanto ele realizava este trabalho, o Senhor lhe chamou para liderar seu povo contra os opressores. É muito interessante aqui a ideia de Gideão, porque Gideão estava fazendo um trabalho no trigo, com o trigo, onde na verdade tinha que fazer uva. O que isso quer dizer para nós? Haverá momentos que nós não teremos o lugar correto para fazer, não teremos a ferramenta correta para fazer uma determinada atividade, mas nós precisamos ser proativos, isto é, nós precisamos fazer algo que precisa ser feito sem que ninguém mande. Nós precisamos tomar uma atitude de fazer, já que, como eu não tenho uma determinada ferramenta para fazer, eu vou usar uma outra ferramenta para a mesma finalidade. Apesar de você e eu sabermos que aquela ferramenta não é feita para aquilo, mas nós vamos fazer assim mesmo e vamos dar um jeito para que aqui no caso o adversário não venha levar todo o alimento, não venha levar tudo, o prejuízo não seja maior. E isso cabe também para as outras esferas das nossas vidas. Nós devemos fazer aquilo que precisa ser feito, independente se nós temos ou não a ferramenta correta. Ideal é que nós tivéssemos, mas já que nós não temos, nós precisamos fazer o trabalho mesmo assim, porque isso agradou o Senhor. E por que agradou o Senhor? Porque Gideão não deu desculpa para o trabalho, ele foi lá e fez, mesmo não podendo fazer, mesmo não tendo o lugar ideal para fazer, o lugar para se realizar o trabalho, mas ele foi lá e fez. Isso agradou a Deus. É isso que nós temos que fazer. Agradar o Senhor com a nossa atitude, ainda que não é o fato de ter que fazer aquilo, uma determinada coisa, como foi aqui o caso de Gideão, que ele trabalhou a parte do trigo, onde na verdade amassava as uvas. Então você vê que o trigo nada tem a ver com a uva. Então veja que aqui houve uma atitude de Gideão. Bom, já que eu não vou ter um jeito de fazer o correto, né, de um lugar correto, eu vou fazer o correto mesmo sem o lugar ideal. É isso que é a ideia, né? Deus chama Gideão e o capacita. Gideão sentiu-se inseguro. Respondeu que seu clã era o menos importante de Manassés e ele o menor de toda a sua família. O Senhor não escolhe seus servos pelo status social, mas por seus corações e disposição em fazer a sua vontade. Viu que o Gideão acabou de fazer um trabalho com trigo no lugar onde se fazia as uvas, onde amassava as uvas? Isso agradou o Senhor. Agora, Gideão fica temeroso, fica inseguro. Por quê? Porque o clã, no caso a família, né, era a menor de Manassés e ele ainda era o menor dessa família. Então, para ele não dava, ele não tinha condição, ele ficou inseguro. Ele sentiu ali um medo, então o Gideão pediu uma confirmação do Senhor. O Senhor confirmou a Gideão esse chamado. Porventura você não é nenhum pecado
você pedir uma prova a Deus, uma confirmação, não é nenhum pecado isso. Muitas pessoas, às vezes as pessoas, né, acham que nós temos que fazer se for da vontade do Senhor. Só que nem sempre nós temos uma direção e sabemos de fato, talvez a gente não está ligado no negócio, né? Talvez não sei se era aqui o caso de Gideão, mas ele pediu uma confirmação. Observa que Deus deu a Gideão a confirmação. Por quê? Porque Deus se agradou de Gideão. E outra coisa aqui que é o ponto, independente do estado social, Deus chama cada um de nós. Deus não vai chamar somente o rei, ou talvez uma rainha, por serem nobres. Deus pode chamar? Claro que pode chamar. Entretanto, o Senhor, ele usa quem ele quer, quem estiver disposto. Vê que Gideão era o menor, a família dele era a menor de Manassés, e ele ainda era o menor, e ainda assim Deus usou Gideão com 300 homens. Então veja que veio aqui um início de 32 mil e o Senhor foi tirando. Era algo que o Senhor estava dizendo para Gideão: Gideão, tem muita gente, pode tirar mais um bocado. Aí você vê que por que Deus tirou tantos, deixou apenas 300? Para que as pessoas vissem que de fato a vitória veio da parte de Deus e não de Gideão e dos 300. A nossa vitória, ela vem do Senhor, e por isso que Deus tirou muitos dele. Porque se fosse com 32 mil, as pessoas diriam que não, a vitória é nossa porque fomos à batalha com 32 mil soldados. Então a nossa quantidade, muitos soldados, fez a diferença. Não, quem faz a diferença é o Senhor. Do Senhor é a guerra. Portanto, nossa vitória vem do Senhor. Salmos 20, número 6, diz que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sansão, o nazireu de Deus. Quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, ele adquiria a força sobrenatural, com a qual fazia coisas incríveis, chamando a atenção de todos, tanto aliados como inimigos. O Espírito Santo atua nos dias atuais e continuará atuando. Quando nós somos tomados pelo Espírito, nós temos uma força sobrenatural. É possível que na sua igreja você veja algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais idosas, né, que às vezes caminham com dificuldade, mas quando o Senhor usa essa pessoa no templo, você vê que ela vem com uma força fora do normal, uma força sobrenatural. Por quê? Porque é o Espírito do Senhor que se apoderou daquela pessoa. Assim também era com Sansão. O Espírito do Senhor se apoderava de Sansão e ele vinha com a força fora do normal, algo sobrenatural. E nós vemos alguns casos que o Senhor fez através de Sansão e a sua força. Mais uma vez, a força de Sansão vinha do Senhor. A queda de Sansão. O estopim foi contar seu segredo a Dalila, que o entregou aos filisteus, capturando-o em uma armadilha. Essa série de erros levou Sansão a ser preso e humilhado pelo inimigo, que ele tinha tudo para vencer. Eu vou dizer algo para você que, em parte, talvez seja a mais importante desta lição. Para quem você conta o seu segredo? Creio eu que todos nós temos segredos. Temos aquele melhor amigo, a melhor amiga, para falar, às vezes por uma situação difícil, nós queremos partilhar com alguém, então nós partilhamos com esse amigo, com essa amiga. Entretanto, veja aqui o caso de Sansão. Sansão fez tudo errado. Em vez de ele falar, na verdade, o segredo de Sansão nesse caso nem deveria ser revelado. Mas já que ele falou justamente para o adversário, justamente para uma pessoa que fazia parte ali dos filisteus, que eram justamente contra o povo de Israel. Então veja que Sansão acabou sendo preso e humilhado porque contou um segredo a uma pessoa errada e ele perdeu uma batalha para uma pessoa que ele tinha tudo para vencer. Às vezes a vitória está na sua mão, mas você conta o segredo para uma pessoa errada, conta os seus projetos para uma pessoa que não deveria contar, e isso acaba fazendo com que as coisas desandem. Então cuidado com quem você fala os seus segredos, os seus projetos. Nós precisamos ter muito cuidado nesse aspecto do segredo, né? De contar o nosso segredo a alguém.
Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Em dado momento, Samuel ouviu do povo que a nação precisava de um rei, assim como as nações vizinhas tinham os seus. A mando do Senhor, ele alertou o povo das desvantagens que esse pedido envolvia, mas o povo insistiu. Então Samuel foi incumbido por Deus de fazer a transição entre o período dos juízes e a monarquia em Israel. Há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus. É não. Vemos aqui um grande caso. O povo pedia um rei, mas o Senhor advertiu que isso não era o caminho, não era por aí o negócio. Antes de falar aqui um pouco desse ponto, eu gosto muito da história de Samuel, porque na verdade eu gosto muito da história de Ana. Veja que a oração de uma mulher fez toda a diferença. Ana era uma mulher que era muito perseguida por outra mulher, porque a outra tinha filhos e ela não, e ela começou a ficar aflita com isso, porque o sonho dela era ser mãe. Ela orou ao Senhor, algumas pessoas dizem que foi cerca de 24 anos que Ana orou por Samuel, e olha que algo extraordinário, ela ofertou esse menino ao Senhor, ela pediu ao Senhor: realiza o meu sonho, eu quero ser mãe. E ela foi bem clara, foi muito específica, né? Eu quero ser mãe de um varão, de um menino. E assim, se o Senhor me conceder, eu entregarei ele na sua casa. É muito interessante a ideia de como as coisas funcionaram ali para Ana. Porque até então, a Ana orava e o Senhor não respondia. O Senhor só respondeu quando ela deu um propósito para a oração, quando ela disse: se tu me der, eu devolverei a ti. Ou seja, ela teve um projeto para Deus, algo para Deus, ofertou ao Senhor. E ela ainda melhorou, porque a Samuel só foi dado ali depois de desmamado, né? Ou seja, ela primeiro alimentou a oferta. Aí o que o Senhor fez? O Senhor pegou este menino e fez dele um juiz, um profeta e um sacerdote. O que é isso? Quando nós colocamos os projetos nossos nas mãos do Senhor, Ele faz ampliar segundo a vontade dEle. Quando nós colocamos o projeto, nós temos projetos para as nossas vidas, é claro, não há nenhum problema nisso. Mas quando você e eu fazemos um propósito da nossa vida para o Senhor, nós nos ofertamos ao Senhor, veja que algo extraordinário acontece, porque o coração de Ana tinha o desejo de ser mãe. O sonho de Ana foi realizado porque o Senhor abriu a sua amada. Então veja que, para mim, na minha concepção, a pessoa mais importante aqui é Ana, e não Samuel e nem mesmo Davi. Eu gosto muito da história de Ana, porque ela nos traz esta lição de oração, independente das circunstâncias. Importante é que nós venhamos colocar tudo nas mãos do Senhor, orar e entregar em oração, crendo no Senhor. Então veja que aqui o povo pede algo, porque eles queriam, na verdade, serem iguais às outras nações. Se nós formos trazer isso para o nosso lado espiritual, vamos compreender que nós queremos, né, nós aqui no sentido figurado, né, que eu sei que você não quer, mas é que, como se nós quiséssemos ser igual ao mundo. E a Bíblia diz que nós devemos ser diferentes, né? Numa colocação direta, nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós temos que ser o sal da terra. Então veja que o povo queria ter um rei como todas as outras nações, ou seja, não queriam mais serem governados por Deus. Aqui foi o grande erro de Israel. Esse foi o grande erro de Israel. E qual foi o grande erro de Israel? Deixar Deus de lado, deixar o governo de Deus para ser agora governado por um homem. Essa aqui é a grande questão. Eu falei no início que todos nós teremos líderes para toda a nossa vida, nós teremos rodeados de líderes. Mas no caso de Israel, ele tinha o melhor líder, que era o Senhor. O Senhor era líder de Israel. Aqui, eles, em vez de abraçar a ideia de ser liderados por um Deus todo-poderoso, agora não, eles querem um homem como rei. Então esse foi o grande erro. Marco histórico em Israel. Samuel viveu o suficiente para testemunhar a ascensão de Saul ao trono, seu governo por 40 anos, até o seu declínio, ao se desviar e ser rejeitado pelo Senhor. Ele passou a perseguir Davi.
Samuel acabou vendo, né, o triste fim de Saul. Mas olha que situação. Muitas das vezes, creio que isso não acontecerá com você, mas quantas pessoas começam muito bem na obra do Senhor, de uma forma extraordinária, às vezes até por uma profecia, né, que foi entregue a essa pessoa, e ela creu e ela continuou dando prosseguimento à obra do Senhor, começou muito bem, anda muito bem, só que vemos aqui depois de 40 anos, né, ou seja, depois de muitos anos a pessoa começa a se afastar do Senhor, até a ponto aqui do Senhor rejeitar o governo de Saul. Olha que ponto que chegou Saul. Saul se achava o dono de tudo, né? O Saul completamente fora dos propósitos do Senhor. Então, independente de quando você for chamado, você precisa continuar com o mesmo vigor. Não foi o Senhor que te chamou? Se foi o Senhor que te chamou, continua recebendo as ordens do Senhor. Continue obedecendo a ordem do Senhor, para que assim ele não venha rejeitar você. Então veja que aqui Saul nos dá um grande exemplo do que não fazer. Não desobedecer ao Senhor, para que assim nós não venhamos ser rejeitados por Deus. Para concluir, o período dos juízes foi marcado pelos desvios do povo dos caminhos do Senhor para seguir as maldades de seu próprio coração. Isto o levou à ruína de várias vezes. Quando tinha um período de calmaria, o povo se esquecia do Senhor e se inclinava a outros deuses. Este é um perigo real em nossas vidas. Em momentos de calmaria, nos esquecemos do Senhor e passamos a fazer o que bem entendermos. Portanto, independente das circunstâncias, favoráveis ou não, precisamos vigiar para jamais abandonarmos os preceitos divinos. Então veja, olha que coisa extraordinária. As pessoas estão numa vida boa, tranquilo, o Senhor está dando todo o alimento, né, tanto espiritual quanto material, e as pessoas começam a ver um momento de calmaria, de paz, tranquilidade, e agora se afastam do Senhor. Quantas das vezes não vemos pessoas assim nos dias atuais? Pessoas que têm uma vida abastada, né, têm uma vida financeira bastante razoável, eu não vou dizer aqui milionária, rica, mas uma vida muito confortável, tranquila, porque o Senhor dá essa condição e a pessoa faz o quê? Num momento dessa de calmaria, acaba se afastando do Senhor. Eu vou te dar aqui um exemplo de quando eu era garoto. As pessoas chegavam na igreja de bicicleta e era muito interessante que geralmente era sempre uma bicicleta específica e a cor era geralmente vermelha. Tempo passou, o Senhor fez o povo prosperar e hoje o povo chega na igreja de carro. Entretanto, qual é a diferença? A diferença não é entre a bicicleta e o carro. A diferença é a postura, porque as pessoas que vinham de bicicleta geralmente vinham de muito longe, talvez os seus pais passaram por isso. As pessoas que vinham de longe de bicicleta chegavam sempre cedo na igreja. Hoje o povo de carro chega sempre atrasado. Ou seja, as pessoas estão deixando o Senhor, conforme vem a fartura, vem a prosperidade, vão se afastando devagar do Senhor. Aí num dia que talvez tenha um culto na igreja, a pessoa acha justamente daquele dia e fazer um passeio com a família. Não há nenhum problema em fazer passeio com a família. As pessoas devem realizar passeios, sim, claro. E por que não? Não há nenhum pecado. O grande X, né, o grande X do problema é que as pessoas fazem de tudo para coincidir de fazer aquele passeio justamente num dia de culto. Às vezes até da ceia, por exemplo, da ceia do Senhor, ou às vezes um culto de doutrina, ou até mesmo na escola dominical. Eles fazem questão, tem outros dias que podem fazer, é claro que existem algumas exceções, né, que às vezes não dá mesmo, tem dias que tem que sacrificar um dia, né? Não há nenhum problema nisso, mais uma vez dizendo, né? Mas o problema é a pessoa fazer de propósito. De propósito. Por quê? Porque agora eu não quero ir para a igreja. Por que eu não quero ir para a igreja? Porque hoje eu tenho uma vida boa, então eu vou para o shopping, eu vou para o cinema, eu vou fazer isso, eu vou para o teatro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo ao invés de ir para a igreja. Ou seja, deixou o Senhor para ir por outras situações, porque está numa calmaria, está numa vida tranquila. Então nós precisamos vigiar para que isso não aconteça conosco. O Senhor fazendo com que a nossa vida prospere, vamos continuar na presença santa do Senhor. Hora da revisão. Número 1, de Josué. Número 2, Sansão.
Número 3, Gideão. Número 4, para Samuel. Número 5, para ser semelhante às nações vizinhas. Então veja que aqui o grande erro de Israel, que foi deixar Deus dominar para ir após o homem, né? Eles pediram um homem, né? No caso Saul. Então que nós venhamos não agirmos como no tempo dos juízes, mas que nós venhamos continuar vivendo uma vida governada pelo Senhor, que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!